está pendente de votação no Senado Federal desde 2014 uma proposta de emenda constitucional à PEC 17/2012, após ter sido aprovada na Câmara dos Deputados em 2012, com 399 votos a favor, 2 contrários e uma abstenção, sem deliberações contrárias no plenário, pois no Senado ela está pendente de votação desde então. Inclusive, já foi arquivada, desarquivada e agora corre o risco de ser arquivada definitivamente. No programa de hoje, nós vamos saber do que se trata essa PEC e sobre a importância de deliberar essa matéria. Vamos falar aqui com o Dr. Felipe Cortes de Menezes, gente gentíssima. Ele que é doutorando em Direitos Humanos, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes, procurador municipal, especialista em Direito Público pela Universidade Norte do Paraná, membro da Comissão de Estudos Constitucionais da UD Sergipe, autor de livro em Direito Constitucional, Processo Constitucional, autor de artigos jurídicos nacionais e regionais, pesquisador e foi também analista do Ministério Público do Estado de Sergipe 2009 e 2015. Simples assim. Então vou aqui gostaria de agradecer a participação do Dr. Felipe Cortes e vou fazer agora a apresentação dele com a pergunta: Dr. Felipe Cortes, do que trata a PEC 17/2012? Essa PEC 17 é uma proposta de alteração da Constituição para fazer inserir na Carta Magna a obrigação de concurso para procurador municipal em todo o Brasil. O procurador municipal é a carreira, é o advogado público que defende o município, né? É a assessoria jurídica do município. A PEC trata sobre isso. Poderia abordar o andamento do trâmite no Congresso, doutor Felipe? Sim, bem relevante essa pergunta. Agradeço de antemão agradecendo à imprensa por essa abertura de estarmos colocando a imprensa que é o braço da democracia, né? Que tramita a democracia. Sim, o andamento da PEC, dessa proposta, ela começou na Câmara em 2003. Então, são 19 anos de trâmite. Em 2013 e em 2012, ela foi aprovada na Câmara depois de muita luta, inclusive de vários requerimentos de deputados federais que lá estavam, exigindo que o presidente da Câmara pautasse. E ele pautou, depois de muita luta, e foi aprovada na Câmara por 400 votos favoráveis, né, e praticamente nenhum contrário. Então, é uma PEC que muita gente, alguns são resistentes, mas apesar disso, foi aprovada na Câmara, os deputados que têm mais integrantes. E aí foi para o Senado Federal, foi aprovado em 2012 na Câmara, e foi para o Senado no mesmo ano. No Senado Federal, está desde 2012 até hoje, 10 anos tramitando. E no Senado Federal, que é a casa que, pelo sistema democrático, né, era para dar um maior equilíbrio político, mas está lá 10 anos tramitando a nossa PEC e ainda não foi votada. Em 2013 teve uma primeira tentativa de início de votação, só que aí uma senadora pediu para tirar da votação para dar uma proposta alternativa para limitar só a 100 mil habitantes para ter concurso, mas aí essa proposta foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça em 2014. E desde 2014 está esperando que o presidente do Senado paute, ou seja, apenas marque uma data para votação e ele não marca. E o problema é o seguinte: se não for votado até hoje, né, isso já foi requerido várias vezes para o Senado, inclusive por abaixo assinado com 700 assinaturas aqui de estudantes e populares aqui de Sergipe. Se não for pautada até hoje, ela vai ser arquivada pelo regimento do Senado, num artigo do regimento que é inconstitucional. Eu quero continuar fazendo as perguntas aqui para o Dr. Felipe Cortes, para dar, né, informações a todos vocês que precisam saber. Qual a importância em os senadores votarem esta PEC? Primeira importância prática. Nós temos milhões de estudantes que se formam em Direito em todo o Brasil. Milhões. Isso, os advogados já são milhões, e os estudantes muito mais. E esses milhões de estudantes, muitos querem fazer concurso público, na área jurídica, somente na área da advocacia jurídica pública. E muitos deixam de fazer concurso porque não tem concurso para procurador municipal. Se essa PEC fosse aprovada, abriria milhares e milhares de vagas, que municípios, são mais de 5 mil municípios no país.
Então, do ponto de vista prático, haveria milhares de concursos no Brasil todo para a Procuradoria Municipal, que está sendo prejudicado simplesmente porque o Senado não vota. Isso é um absurdo. O Senado votar, se disser sua posição, favorável ou não, mas o pior é ele não, se quiser não votar, esperar que a PEC, desculpa a expressão só para o ouvinte entender, seja engavetada. E hoje é o último dia, tem uma sessão plenária hoje, a última no Senado, que poderia, se o presidente quisesse, pautar. E ele não pauta, está segurando essa PEC por anos e anos e anos, com vários requerimentos, pedindo requerimento de inclusão, de marca, de data da sessão. E outra importância, bem brevemente, é democratizar o acesso. Ou seja, o concurso público nada mais é do que abrir a porta para todos os cidadãos que assim queiram, estudando, se preparando, ingressem na administração pública. Então você tem que democratizar o acesso ao cargo público. Democratizar o acesso é importante. Gostaria de saber também do que trata o processo que o senhor ajuizou no STF. Pois bem, em face a essa omissão e inércia do presidente do Senado em marcar a data para ter a votação, que é a pauta, por 4 anos, de 2014 até então, 8 anos só para ele marcar a data ele não marca, uma proposta, como disse, que a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já aprovou 2 vezes, ou seja, ele teria que pautar e ele não pauta. Então, em face dessa omissão e da iminência do término do prazo para o arquivamento, eu entrei com um processo no Supremo chamado mandato de segurança, e sustentei que eu poderia entrar, porque não só porque eu sou advogado, mas porque eu fiz requerimentos objetivos escritos, pedindo o trâmite da PEC. Eu fui presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Sergipe, e como vice-presidente, eu subscrevi um requerimento de inclusão, e esse requerimento foi colocado no trâmite da PEC, lá pela mesa do Senado. E eu fiz o segundo requerimento, que foi abaixo assinado, que eu organizei com mais de 800 assinaturas, aqui de estudantes de direito, pessoas populares, pedindo a inclusão, está lá no trâmite, ou seja, fiz 2 requerimentos objetivos. Eu entendo que deveria ter resposta a esses requerimentos. Por isso entrei com essa ação do Supremo, pedindo que o Supremo determinasse que fosse incluído de pauta e que não fosse arquivada a PEC. Pelo menos que não fosse arquivada a PEC, que eles votassem, porque assim a Constituição diz. E quando é proposta de emenda à Constituição que não é inconstitucional, a proposta tem que ser deliberada, e não simplesmente arquivada, como diz o regimento do Senado. Dr. Felipe, de quem é a responsabilidade de abordar o tema discutido no processo? A responsabilidade de discutir o tema é de todos nós, da sociedade, da imprensa, que está fazendo muito bem, principalmente dos senadores, que é onde está hoje a proposta, né? Os senadores deveriam publicamente exigir que esse tema fosse pautado. Qualquer um que olha hoje no site do Senado, no trâmite da PEC 12/2012, a numeração do Senado, vai lá ver que não há nenhum requerimento expresso de 2014, pelo menos para cá, de 2019 para cá, requerendo que fosse pautada. O senador Alessandro Vieira, com alguns senadores, em 2019 chegou a pedir um desarquivamento, porque ela chegou a ser arquivada no primeiro momento, provisoriamente. Mas eles conseguiram desarquivar em 2019. Mas de 2019 para cá, não houve nenhum novo requerimento pedindo inclusão e votação de pauta de nenhum senador. E todos foram instados a fazê-lo. E na Câmara dos Deputados só foi votado quando os deputados requereram expressamente e oficialmente lá que fosse pautada. E de 2019 para cá ninguém requer. E foram pedidos para eles o requerimento. Então, simplesmente, objetivamente, parece que estão se esperando o arquivamento. E isso não é democrático, Isso não é democrático. Cabe aos senadores pedir, cabe à sociedade cobrar, cabe à categoria cobrar. A sociedade, penso que já cobrou, porque tem uma baixa assinada, pelo menos Sergipe, de 800 assinaturas. Tem várias entidades da sociedade civil, Ministério Público, Associação dos Juízes Federais, todos ofícios lá pedindo a votação. Então falta só, na verdade, os senadores cobrarem isso. Nós temos 3 senadores de Sergipe, inclusive um senador que é do Partido dos Trabalhadores, que essa proposta surgiu com a bandeira do Partido dos Trabalhadores, E esse senador, que é Rogério Carvalho, ele não tem nenhum pedido dele oficial lá de inclusão em pauta. Ele é líder, se eu não me engano, do Senado lá, então teria uma maior força política para conseguir essa votação. Então, assim, se é uma pauta do Partido dos Trabalhadores, da sociedade, através do Partido dos Trabalhadores, por que é que não se cobra que essa pauta que foi aprovada na Câmara seja aprovada no Senado? Se foi uma pauta também, pelo menos angariada principalmente pelo PT, por que não se cobra isso? Não é um representante do Partido dos Trabalhadores? Não é representante da sociedade sergipana? E aqui não se discute a redação final. Cabe a redação final aos senadores. A redação final que seja. Mas se quer que se vote e não se engavete. Então, assim, e cabe também às entidades associativas, Nós temos uma associação nacional que está lá, o presidente está lá no Senado, mas estamos cobrando também uma atuação
também judicial, até então não temos. E cabe também, enfim, a todos nós, né? Porque quem vai ser beneficiado com essa PEC? É a sociedade. Tem concurso, vai abrir a possibilidade para várias pessoas ingressarem na administração pública. Então quem vai ser beneficiado é a sociedade. Concurso público beneficia a sociedade. Todos, independente da sua condição social, estudando, se preparando, poder entrar na administração pública, poder... Inclusive, meu exemplo pessoal, eu não tenho família na área jurídica, eu entrei pelo concurso. Pelo estudo e pelo concurso. E a quem o senhor agradeceria, doutor Felipe? De antemão, agradeço a 2 procuradores especiais que subscreveram esse processo, o doutor Márcio Malins e o doutor Clóvis. São 2 procuradores de municípios diferentes do Brasil. E agradeço também à sociedade, aos diversos estudantes, a mais de 800 pessoas que subscreveram abaixo-assinado 2019. Agradeço, em parte, ao senador Alessandro e à Maria do Carmo, no que tange ao requerimento de desarquivamento de 2019, mas faço a minha crítica construtiva de que eles deveriam fazer também, e ainda hoje podem fazê-lo, o pedido de votação expresso e público, porque o importante na democracia é que você se manifeste publicamente. Né? Muitos que são contrários dizem os senadores estão dizendo no bastidor que se for votado não vai ser aprovada. E porque não, eu pessoalmente e profissionalmente, com todo respeito, não acredito, porque se eles fossem contrários já tinham votado e reprovado. Né? Tá lá há 10 anos e não votam. Então a posição pública é importante na democracia. Eles teriam que cobrar publicamente isso, eles teriam que cobrar lá perante seus pares. Ontem teve uma sessão no Senado, no plenário, que poderia ser votada, não foi votada essa PEC, estava lá na sequência e eles não votaram. Por que os senadores de Sergipe não cobraram lá na sessão a votação da PEC? Inclusive eu participei do chat lá ao vivo, botei isso, falei com o assessor dele que respeito muito, que é o Herbert, meu amigo, e simplesmente ninguém cobra isso lá, publicamente. Tem que ser feita a cobrança publicamente. Porque hoje a pauta na Câmara e no Senado é construída pelos presidentes das casas e pelos os chamados líderes, que é objeto desse artigo aqui meu. Que eu tenho uma abordagem nesse tema, uma abordagem principalmente científica. Eu tenho um artigo que está para ser publicado chamado A Descentralização na Construção das Pautas do Congresso Nacional através do controle democrático, deliberativo, que é deliberar, discutir, caso o PEC 17. Então, as propostas, as pautas no Senado, e esse tema vai envolver não só o nosso, mas vai ser um precedente para vários temas lá no Senado, tem que ser construídas de forma participativa, democrática, não só apenas por um grupo de senadores, que são os líderes da casa, que dizem o que vai ser ou não pautado. Esse controle é ruim. Esse controle em excesso é ruim. Né? E temos um exemplo da PEC que está aí. Está a ser arquivada simplesmente porque esses líderes entendem que não é o caso de pautar. O presidente do Senado entende que não é o caso de pautar. Os 81 senadores, os demais senadores estão lá esperando ter o direito de votar, seu direito de votar. E nós que esperamos que seja votada. Como é que fica isso? E os milhares de estudantes do Brasil que esperam que o Senado se manifeste publicamente, que assuma a responsabilidade pública e política pelo que for votado lá. Que assuma, porque o voto e a democracia se manifestar publicamente é isso. Você dizer sua posição pública para as pessoas saberem que você entende. E assumir a consequência dessa posição. Simplesmente não esperar que seja arquivado, engavetado. Isso não é democrático, com todo o respeito. Bom, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, também com a palavra dos nossos senadores. Eu faço um apelo aos senadores de Sergipe, né? Senadora Maria do Carmo, senador Alessandro Vieira, senador Rogério Carvalho, principalmente, que é o líder do PT e é líder do Senado, um dos líderes do Senado Federal, ou seja, ele faz parte desse grupo que forma a pauta no Senado. Né? Cobro especialmente, com todo respeito ao especial senador Rogério, que é líder e é representante do PT. E essa pauta é do PT. É uma pauta que foi construída por PT, teve a participação na Câmara. Foi um deputado federal do PT de Pernambuco, inclusive é a cidade, coincidentemente, do atual, do novo, antigo e iminente novo presidente Lula, né? Teve a participação do ex-ministro da Justiça de Dilma, que foi relator da CCJ na Câmara. Quer dizer, teve toda uma participação concreta e forte do Partido dos Trabalhadores. Muita luta foi aprovada na Câmara, está lá no Senado. E ele, como representante do Partido dos Trabalhadores, não pode deixar que essa pauta seja engavetada.
simplesmente com uma aplicação automática do regimento. O regimento não pode ser maior que a democracia. O regimento não pode ser maior do direito público da sociedade saber a posição do senador numa matéria. Que o votar é isso. Nós sabemos a posição do senador na matéria. Ele votando, nós vamos saber e vamos cobrar. Eles vão saber, vão sofrer as consequências políticas de sua manifestação. Engavetar não. Por favor, o deputado Rogério Carvalho e demais, principalmente o Rogério, que é o líder, fala com o presidente e hoje tem a última sessão. Convença lá para que está lá na relação das propostas que podem ser colocadas na votação. Coloca hoje, fala com o presidente, não deixa que essa construção da sociedade e do Partido dos Trabalhadores, com muita luta, votada na Câmara, seja engavetada no Senado. Hoje é o último dia pelo regimento para se fazer isso. E que se não se fizer isso hoje, vai só abraçar o Supremo. E o Supremo tem que ser o último caminho, né? Que pelo menos o Senado resolva isso antes da Justiça. Assuma a sua responsabilidade e não espere a Justiça dar sua posição, né? Porque, enfim, fazemos esse pedido público à sociedade, especialmente ao Rogério Carvalho, que é um senador do Sergipe, um representante da sociedade e do partido, e um líder do Senado. Então, não deixe essa matéria ser engavetada. Pedido especialmente também ao senador Alessandro, que se apresentou como uma novidade, como uma nova maneira de se manifestar, como um sustentador da democracia participativa, que é isso que eu sustento. Então vamos, senador Alessandro, buscar a democracia participativa. Vamos deixar essa PEC ser arquivada? Se ela for arquivada, é um exemplo contrário. Não é exemplo de democracia participativa, é exemplo de concentração de poder na mão da política. Na mão da política. E essa PEC não prejudica ninguém. Essa PEC apenas quer colocar concurso para a Câmara Municipal. Não se está criminalizando ninguém, não se está criticando ninguém, apenas se quer colocar que a mesma lógica que é usada hoje para procurador do Estado, para advogado do governo federal, que é concurso, que seja feita para os municípios. Os municípios não podem ser entendidos como o primo pobre da federação. É nos municípios que nós vivemos. E o procurador municipal, que é a assessoria jurídica do município, ser concursado é democratizar o acesso, é permitir que qualquer um que estude e tenha condições, como eu, que não tinha família na área jurídica, entrei pelo concurso. Por que outras pessoas também não podem entrar pelo concurso? Senador Rogério, não deixe arquivar essa matéria é do PT. Vai ser muito ruim, o presidente Lula está para assumir. Vai ser muito ruim e vamos cobrar isso aí, a sociedade vai cobrar isso aí, e não vai esquecer. E eu tenho um artigo que está para ser publicado agora em janeiro sobre essa PEC, em Brasília, numa revista B1. Então essa matéria não vai ser silenciada. Vamos voltar. Gente gentíssima, obrigadíssimo. Cola que é sucesso. Brevemente voltamos com novidades. W1 Web TV. Sua companhia de toda hora e em qualquer lugar.